Fala galera, bem-vindo a mais um Landcast. Hoje super feliz, tô com um cara de peso aqui, CIO da Renault Brasil, Latam. Caio lidera toda a parte de tecnologia, indústria, cara, incrível. Baita nome, assim, a gente tá super feliz de receber você aqui, viu, Caio? Obrigado. Obrigado a você, Vinícius. Obrigado a todo o time da Land IT. Tô super contente de estar aqui essa manhã pra gente bater esse papo. Caio vai dar uma aula pra gente hoje aqui sobre tecnologia, sobre indústria, sobre vida pessoal. E você que quer fazer a transição, né, do técnico para o estratégico, né, para chegar numa cadeira executiva dessa, o Caio vai dar várias dicas super legal, tá? Então, fica aí, acompanha podcast no YouTube, no Spotify, durante a academia, treinando aí, tá, turma? E pra gente começar, Caio, fala de você, assim, vamos esquecer o profissional. Quem que é o Caio? De onde ele veio? O que ele gosta de fazer? O que ele fazia quando era menino? Como que você chegou na área de tecnologia, cara? Legal, Vinícius. Obrigado uma vez mais. Assim, falar da gente, em especial uma pessoa que é tão entusiasmada com a vida como eu, se deixar a gente gasta só o podcast nessa primeira pergunta, né? Primeiro, acho que vale de cara iniciar essa conversa contando, eu sempre falo, todo mundo que trabalha, interage comigo sabe, eu sou capixaba, eu sou de Vitória, Legal. Sou entusiasta Baita de lugar. Vitória, do Espírito Santo. Você me contou agora em off aqui que costuma frequentar a Vitória, Apaixonado. Achei incrível, né? Eu também sou apaixonado por Vitória, estou erradicado aqui em São Paulo, sou super feliz, também tenho uma relação afetiva com a cidade, mas minha origem está lá, nascido e crescido na ilha, na beira da praia. E o bacana também é que eu venho de uma família que não tem relação nenhuma com o mundo das exatas, ou com o mundo da tecnologia, da engenharia. Meu pai é fotógrafo, jornalista, minha mãe é professora universitária com formação em biologia, trabalhou com educação. Minha irmã mais nova também foi para a área de cinema, antropologia. Eu casei com uma artista plástica. Uau. Então, assim, todo o meu ecossistema, o meu entorno familiar não tem nada a ver com o mundo das exatas, né? E eu, como engenheiro, sou uma espécie de uma ovelha negra da família. Alguém que foi para o mundo corporativo, né? E que não foi trabalhar com arte e cultura, ou que não foi trabalhar com uma área de humanas. Mas isso aconteceu, e é parte impressionante da minha trajetória, ou importante da minha trajetória, melhor dito, porque a minha aptidão sempre foi essa. Eu sempre fui um apaixonado por matemática, física, por todo o domínio de exatas, por todas essas ciências. Então, naturalmente, lá no final dos anos 90, com o boom da computação, eu não tive nenhuma dúvida que era o que eu queria fazer, né? Eu já brincava de computador, eu passei grande parte da faculdade montando e desmontando computador, vendia para os amigos. Já tinha aquela história de comprar computador nas lojas de varejo. Eu comprava as peças separadas, montava e vendia para familiares e amigos. Então nunca foi uma dúvida. Assim, minha aptidão por tecnologia sempre foi muito gigantesca. Minha aptidão por exatas e pela engenharia também. Então foi muito natural esse processo. De outra forma, paralelamente, como eu convivi nesse ambiente muito de cultura, muito de arte, eu tenho uma história, uma relação muito forte com a música. Comecei a tocar bateria muito novo, tive banda, me envolvi bastante com música. Essa história é tão curiosa que meu primeiro emprego oficial, com 19 anos, foi trabalhar para uma gravadora, para uma label, para uma agência de artistas, lá no Espírito Santo. A principal e a mais importante lançou grandes bandas capixabas que tiveram até repercussão nacional, mas para tomar conta do website deles. Eles já tinham um e-commerce, já tinham um processo de venda de discos online. E eu, como estagiário, estudante de engenharia, misturei essas duas paixões, tecnologia e música, mas tocava, era profundamente envolvido com a cena musical do Espírito Santo de alguma maneira. Então você vê que eu naveguei um pouco nesse mundo, né? Sempre tive muito essa relação com o ambiente artístico, mas depois, naturalmente, me formei e alavanquei minha carreira toda em tecnologia. Então eu sou essa pessoa, talvez sem nenhuma pretensão, mas um pouco múltiplo, porque eu continuo convivendo nesse ambiente, com uma esposa que está totalmente ligada à produção de arte e cultura, com galerias de arte, é artista plástica ela mesma. Tivemos um lindo filho agora, já paulista, nascido aqui em São Paulo. Ele está com quase 3 anos. Que legal. Então ele fala porta, mas fala pocá. Papai, a bola pocou. Então ele se mista de paulista com capixaba. Então Legal. é super divertido, já há quase uma década aqui, mas com umas origens bastante fincadas e um pouco com esse background, com essa trajetória.
Que legal, cara. Que baita energia, hein, cara? Muito legal, assim. Vai ser um bate-papo animal. E Caio, como que é ser CIO da Renault Brasil? Assim, como ela cuida de tudo? Como que é? Explica um pouquinho. Cara, assim, na prática, assim, a gente tem que desmistificar um pouco as funções executivas, sabe? Nós somos profissionais como outro qualquer, que naturalmente... Primeiro que ninguém nasce vice-presidente, ninguém nasce CIO, ninguém nasce diretor de nada. Todo mundo começa como analista, como desenvolvedor, fazendo atividades operacionais, como estagiário. A minha trajetória não é nem um pouco diferente dessa. Também comecei estagiando, depois fui analista, também já reclamei muito de trabalhar mais do que eu achei que eu merecia. Fui plantonista muitos anos, né? Viajei pra caramba, dormi em hotel com o notebook ligado na cama de casal do meu lado e o celular do plantão, acompanhando jobs que não estavam esquedulados num Ctrl+M da vida e que eu precisava lá acordar de meia hora para estar... Todo mundo passa por essa trajetória. Então, primeiro assim... Essa é uma função executiva? É uma função de liderança? Tem a sua relevância, o seu impacto nas pessoas e na organização? Sim, ela é importante, mas eu nasci lá, tive minha trajetória que me trouxe até a essa cadeira, mas você me perguntou como que é. Um trabalho do dia a dia, é um trabalho de muita responsabilidade. Tem a velha máxima lá do Homem-Aranha, né? Com maiores poderes, maiores responsabilidades. Exato. Acho que é natural. É muita responsabilidade. Acho que é o que mais me toca todo dia quando eu acordo é ser responsável por essa organização complexa, por todos os quase 20 mil colaboradores na Renault na América Latina, pela minha equipe direta de IT, com o qual eu preciso ajudar eles a direcionar o bom caminho como comandante desse barco, mas eles precisam me dizer quais são as boas alternativas. Acho que eu não estou ali para dizer para ninguém o que tem que ser feito, mas é um desafio muito grande dentro de uma indústria que se transforma. De novo, acho que responsabilidade é a principal palavra, mas que me dá muito prazer, assim, que me deixa muito orgulhoso, sabe? Eu desperto todo dia com muita gana, muito feliz com o que eu faço. Então, assim, isso. É um trabalho como qualquer outro, que tem os desafios e os prazeres de qualquer outro trabalho, as mesmas responsabilidades, talvez com um escopo um pouco mais complexo, mas que requer uma certa trajetória para chegar lá. Então, é isso. Você tá não tem nenhum glamour. Legal, muito legal escutar isso. Você ficou quase 9 anos na Accenture, né? 10 Como anos, foi 10 anos, esse shift para Renault, assim? Foi um impacto? Como que... Muito, né? Porque, cara, eu fui de consultoria, meu Deus do céu. A gente trocou essa ideia, né? Você também veio da área de tecnologia, de consultoria. É uma trajetória, melhor dito, é uma mudança super complexa, né? Mais do que isso, eu era um pouco cria da casa da Accenture, né? Eu entrei lá, como a gente acabou de dizer, na lista ultra júnior. Da Accenture super meritocrática, tinha aqueles níveis por letra, né? Eu era letra Z, inicial lá, bem iniciando minha carreira. Já tinha um ano e pouquinho de formado, mas no início ali daquela trajetória... e me encantei pela consultoria. Foi a consultoria que me abriu várias portas, me levou a projetos internacionais, me levou para vários outros países, me levou a viver em outras cidades. E foi lá que eu acumulei uma bagagem, talvez que em 10 anos eu demoraria 20 para acumular em algum outro lugar. Então, assim, primeiro eu tenho um carinho profundo pelas pessoas que eu conheci lá dentro, pelos incríveis profissionais que a Accenture tem, por toda a organização. Até hoje eu tenho uma relação de carinho afetiva por toda aquela estrutura. Depois eu entendi que acho que uma década lá dentro e com uma carreira ultra tangibilizada, eu já era um executivo, já tinha feito essa trajetória de analista a uma posição executiva. Com 10 anos você consegue materializar bem quais são os próximos passos daquela trajetória, daquela carreira. Falei, caramba, eu precisava ter uma experiência diferente, queria sentar do outro lado da mesa, talvez ir para uma indústria, ver como que é observar a TI do outro lado do prisma, não só com a entrega, mas também com a capacidade de idear uma solução. E aí naquele momento já apareciam certas oportunidades e a Renault veio com uma proposta muito legal, que era pilotar o hub digital para a América Latina, ou seja, começar a trazer capabilities de transformação digital para dentro de uma indústria que é super tradicional, centenária e mega engessada. Então quando eu fiz a transição, todos os meus colegas, todos os meus amigos me disseram, Caio, você não vai dar conta, você tá maluco, você não vai durar nada.
brincavam que eu tinha a logomarca da Accenture tatuada na testa, assim. Esse mercado não é para você, é um baita de um transatlântico que demora, sei lá, décadas para mover 1 grau, você não vai conseguir pivotar nada lá dentro. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Eu vou tentar. A minha ideia era fazer essa mudança e ter uma passagem rápida pela indústria para continuar acelerando minha carreira, mas meu plano falhou drasticamente. Tô lá até hoje. Há quanto tempo já? 6 anos eu completei de Renault, incrivelmente. E incrível, né? E muito feliz, acho que é uma indústria cativante. A indústria automotiva tem um quê de sexy, né? De um produto muito incrível. A manufatura de excelência é muito impressionante e com muito desafio pela frente. Então, foi uma transição complexa, mas hoje eu me sinto muito bem assim, dentro da indústria e dentro do que eu faço na Renault. Muito legal. E como que você se equilibra? Como que você equilibra a tua vida pessoal, né, com as diversas responsabilidades que você tem hoje, né, na Renault? Assim, deve ser, porque você cuida de muita coisa, né, cara? O perímetro lá é grande, né? Eu até brinco, né? De pirulito a bomba atômica, né? O portfólio de TI na Renault é o portfólio completo. E é muito comum, só para as pessoas dimensionarem um pouco o que é esse dia a dia. De repente eu saí de uma reunião porque o projetor da sala principal de videoconferência está com um problema e a gente tem que tomar uma decisão qual que é a abordagem que a gente vai fazer para aquele equipamento. E aí termina a reunião e eu vou falar de abordagens de inteligência artificial generativa para a área comercial. Então tem essa amplitude de A a Z. De A a Z. É isso, de tomar conta da infraestrutura e assegurar o funcionamento da fábrica, mas também olhar para o futuro, pensar em projetos estratégicos, né? Pensar em como que tecnologias emergentes podem ser aplicadas para o nosso negócio. Então, assim, primeiro, é muito apaixonante. Eu amo o que eu faço, eu sou entusiasta de tecnologia, sou quase um evangelizador de tecnologia. Que legal, cara. Onde eu acho que tecnologia pode trazer a transformação, eu vou falar disso. Então, assim, esse equilíbrio vida pessoal e profissional, primeiro passa disso. O trabalho, para mim, e consome muito da gente, né? Muito da nossa vida, muito do nosso dia a dia. É uma ocupação que me dá prazer. Então, assim, ele também é parte do prazer da minha vida. O segundo lado, e é uma novidade para mim, é a parentalidade. É ser pai. Isso traz outras perspectivas. Maravilhoso, né, cara? É uma experiência incrível. É de longe a experiência mais desafiadora que eu já tive. E, ao mesmo tempo, a experiência mais encantadora que eu já tive. A gente descobre um sentimento que a gente não imaginava que tinha dentro de nós. Eu sou o melhor profissional depois que eu fui pai. Também. É inacreditável. Assim, violentamente, no bom sentido, o melhor profissional. Concordo. Com muito mais capacidade de entender o todo, uma visão mais ampla. Muito melhor profissional. Assim, o que o meu filho traz para mim de ensinamento é algo profundo. Então, assim, para mim não há muito essa questão do que é prioritário. Ambos são prioritários, eles precisam fazer parte desse entorno. O trabalho, a minha vida pessoal, o meu filho, a minha esposa, a minha família, Vitória, tudo que me envolve, tudo que me dá prazer é parte do meu entorno profissional. Tudo isso precisa caber no meu dia. Então não é um esforço exatamente meticuloso de organizar a agenda. Se a gente quiser organizar a agenda para equilibrar as duas coisas, a gente está indo para o caminho errado. Assim. Acho que é adaptar como essas duas engrenagens são parte do mesmo motor. Então, elas precisam funcionar juntas. Então, assim, eu não preciso muito caçar oportunidades para fazer as coisas que me dão prazer, os meus hobbies, ou ficar com a minha família, ou trabalhar. Essas 3 ou 4 coisas acontecem ao tempo todo, automático ao mesmo tempo. Que legal. Cara, e com tanta responsabilidade assim, cara, eu vi que você é um cara que tem bastante energia, assim, o cérebro aqui é a 1000, né? Você tem algum método para se manter atualizado o tempo todo? Assim, tem algum ritual? Você recebe newsletter ou assim, notícias all time? Como que é, cara? Não tenho, Vinícius. Como que você faz? Né? Não consigo vender fórmula mágica, não tenho nenhum ritual apropriado que me mantenha atualizado de alguma maneira. Eu acho que tem, assim, de fato, o lado profissional do qual eu sou muito interessado. Eu fico regularmente pesquisando, trocando informações, trocando ideias. Eu adoro uma conversa como essa, adoro interagir, adoro conversar com outros pares, com outros colegas, com as equipes, então aprender em todo, de novo, o ecossistema de tecnologia. Então isso para mim me energiza e me traz muito conhecimento. Adoro os meus mentores, adoro sentar para conversar com as pessoas que me inspiraram e ainda me inspiram, seja para bater um papo, para um happy hour, mas para trocar informação com essas pessoas. Então essa é a parte
mais profissional, mais técnica. Então, leio muito artigo, vejo muito podcast, gosto muito da literatura executiva tradicional, assim. Gosto, de verdade, não tem nenhum problema em consumir esse tipo de literatura. Esse é um tema que me interessa. Mas eu gosto muito de me capacitar com conhecimentos que não tocam diretamente o que eu faço. Então, adoro temas diversos. Eu adoro mágica. Adoro consumir tudo que envolve mágica. Eu acho que os mágicos têm uma habilidade de contar boas histórias em curto prazo, que tem tudo a ver com o que a gente faz. Adoro assistir vídeos de mágica, aprender a fazer mágica. Estou sempre com baralho, sempre brincando com uma moedinha. Adoro mágica. Eu adoro tudo que envolve espaço, astronauta. Eu fico vendo vídeos de lançamento de foguete, chegadas na estação espacial. Adoro esses assuntos de cultura geral, de cultura diversa. Adoro tudo que envolve cultura geral, assim, sabe? Gosto da coquetelaria, da mixologia, da complexidade em misturar diferentes sabores. Gosto de cozinhar. Adoro esporte. Gosto muito de música. Já contei um pouco dessa minha trajetória. Tenho coleção de vinil. Então, assim, essas múltiplas ciências, esses múltiplos conhecimentos, acho que compõem um pouco esse conhecimento do dia a dia, assim, sabe? Acho que é um pouco isso. Não tem muito fórmula mágica. Eu não tenho ritual. Eu sou consumidor de cultura, de conhecimento, qualquer que seja. E o útil ou inútil. Acho que tudo que me chama atenção, eu gosto de ficar consumindo, assim. E hoje a gente tem um grande público, né, de pessoas que pensam um dia sentar numa cadeira de CIO, CTO, né, de liderança, né, principalmente de grandes companhias, né, como a Renault. Que dicas você dá para essa galera, né, chegar lá com êxito, né? Assim, hoje eu tô lá com meu fone de ouvido, sou um programador, tô com a tela preta ali programando, mas escutando a gente aqui agora, né? Que dica você dá para essas pessoas, cara? Vinícius, onde começar? Quais caminhos percorrer? É difícil materializar em algumas dicas do qual a gente, se a gente conseguisse montar um checklist e dizer, puxa, se eu ticar essas regras ou essas dicas, eu vou chegar lá. Acho que uma coisa importante, que para mim é meio que um fato, recorrentemente eu vejo dentro dos C-levels de maneira geral, dos executivos de maneira geral, é que eu acho que ninguém chega lá por acaso, ou ninguém se torna executivo só porque é uma consequência da carreira. De maneira geral, todo mundo que assume uma função executiva está lá porque sempre quis e sempre desejou isso. Acho que essa para mim é uma máxima. E eu entendo, de maneira muito natural, quem não tem esse desejo. Eu acho super justo. De repente você não tem essa ambição. Quero ser técnico. Quero ser técnico. Eu acho super, super valoroso as profissões ou as posições mais ordinárias. Acho até que a nossa é ordinária de certa forma. E eu entendo quem não tem a ambição de assumir cadeiras de lideranças mais complexas. Mas é certo dizer, na minha percepção, eu nunca conheci ninguém que chegou numa posição de liderança, numa posição executiva e nunca quis. E que falou assim, putz, cheguei aqui por acaso, minha carreira foi crescendo, foi acontecendo, e na hora que eu fui me dar conta, eu virei um diretor. Eu nunca conheci ninguém que chegou lá por acaso. Recentemente estava no casamento de um primo e um outro primo em comum. Até vim me perguntar um pouco de como estavam as coisas da Renault, como estava fazendo, e me conhecendo desde a infância, ele me perguntou assim, Caio, mas você sempre quis isso? Eu falei, óbvio, sempre quis, sempre foi um desejo, sempre ambicionei a carreira executiva. Como um desejo genuíno, uma ambição boa, assim. Então, primeiro é isso, assim, você tem que entender se você quer, se isso é parte do seu desejo. E quando você olha para outros executivos, se eles te inspiram, se eles executam e fazem coisas que te inspirem. A gente vive um momento de transição muito forte de uma geração que tem uma relação com o trabalho completamente diferente e, consequentemente, uma visão dos executivos muito diferente, né? Recentemente a gente estava tendo esse debate e a gente recebia feedbacks tipo de uma nova geração dizendo esses caras estão, sei lá, no terceiro casamento, vivem medicados, estão doentes, não tem tempo para nada, mal fazem exercício. Eu não quero isso. É isso que eu vou ambicionar para mim? Exato. Isso eu não quero. Mas a gente está desmistificando isso. Assim. Os executivos não são isso. Muito pelo contrário. Assim, as pessoas que eu converso são interessantes, inteligentes, com muito desejo de compartilhar, de transformar. Então,
Eu acho que é muito importante se inspirar, ter muita certeza do que você quer, ter desejo e ter muita curiosidade. Eu acho que se eu tivesse te dar uma dica, seja muito curioso, assim, sabe? Eu sempre observei muito a forma que as pessoas falavam, como que ela se comportava, quais são as palavras que ela escolhe. Putz, esse cara vai para uma reunião, ele anota tudo. Esse não anota nada, mas ele presta muita atenção. Seja curioso, assim. Você vai achar o seu modelo de trabalho, a sua rotina, né, o seu modelinho. Mas eu acho que é isso. Assim, tem que ser muito curioso e tem que querer, fundamentalmente. Eu vou complementar um pouquinho, né? Acho que é importante. Network, acho que é absurdamente importante, né? A gente precisa pensar muito nisso. Hoje, vocês que estão na cadeira técnica, a galera não pensa muito nisso, né? Eu quero fazer entregar minha feature, meu technical case aqui, o que me foi pedido, o que o meu gerente me pediu, enfim, né? O que está no OKR definido ali para eu entregar e ponto, assim, né? Então, olhem pro lado um pouquinho e vejam que seus pares, né? Os tech leads, os coordenadores, até mesmo os gerentes hoje, seus pares, essas pessoas estarão provavelmente, né, em cadeiras executivas, né? E o network é extremamente importante para que a gente consiga, né, chegar, né, em cadeiras. Há suas exceções. Sim, né? Eu acho, Vinícius, que essa ambição passa muito por a gente valorar e identificar que o que a gente faz tem valor para o todo, para o entorno. Exato. Eu já fui desenvolvedor também. Péssimo desenvolvedor, aliás. Eu sempre fui muito mais um analista de negócios, arquiteto, etc. Mas muitas vezes você está lá para os tecnólogos aí, você está com uma IDE aberta e está preso numa classe lá que está dando um bug, está debugando e não acha o problema e tal. Mas você tem que entender que o que você está buscando, o que você está tentando resolver... Impacta o todo, o entorno. Então, é sempre se encantar por esse ecossistema, assim, sabe? Eu me lembro, eu passei um tempo importante numa companhia aérea. Numa companhia aérea de um outro país. Eu ficava no aeroporto vendo aqueles aviões decolar e falava, cara, assim, o que eu faço ajuda essa operação toda a acontecer. Transportar os passageiros, que esse avião decole, que o check-in funcione. Então, assim, nunca fique preso só... não se preocupe só com esse pequeno, assim. Lembra que o pequeno é a engrenagem do todo. Exato. Acho que isso faz a diferença. Tem a ver um pouco com esse networking, com essa visão ampla do todo, com essa curiosidade que a gente tem falado. Muito legal. E quais são os principais desafios, assim, como CIO, que um CIO na cadeira automotiva, né, enfrenta com essa mudança absurda, né, que tá acontecendo hoje, principalmente com inteligência artificial e etc, né? Como que vocês estão se preparando lá? Assim, o desafio de um C-Level na verdade, é um poço de desafios e, como todo desafio, também é um poço de oportunidades. Para os CIOs, para a área de tecnologia, muito mais. Dentro das organizações, das indústrias, TI pode ser facilmente classificada como uma área suporte, né? Uma área que entrega e que garante a operação daquela instituição, daquela organização. Muito comum isso, muito comum até CIOs estarem embarcados ou dentro de um guarda-chuva ou respondem até para uma estrutura financeira. CFO, né? Mas assim, porque vem TI como um centro de custo, né? Como um custo. Ou, mais recentemente, movimentos de algumas companhias até dentro do RH. Na Renault muito pioneira, eu tenho até sorte, não. Eu componho o comitê executivo da Renault na América Latina porque a gente entende que TI é um parceiro de transformação fundamental. A gente toca o negócio. Então, os desafios são gigantes. Os desafios nossos passam pela geracional, pelas pessoas, por essa nova empreitada de recursos de tecnologia que chegam ao mercado com uma outra percepção do ambiente de trabalho. Então, a gente precisa assegurar e potencializar a entrega dessas equipes de várias maneiras. Passa fundamentalmente por assegurar a operação. Eu tenho esse estigma, estava te contei um pouco rapidamente da minha trajetória na Accenture, né? Eu sempre vim de digital, de transformação digital. Eu vim da Accenture Digital. Eu sou quase um nativo digital para o mundo corporativo, né? Trabalhei em programas de transformação digital, soluções mobile, e-commerce, etc. Vim para a Renault com esse desafio. De repente viro CIO e a maior bomba que eu preciso resolver é de infraestrutura. Sei lá, é de Wi-Fi, de telecom, né? De telecom, data center. Eu nunca nem conhecia muito claro, como tecnólogo, como engenheiro de computação, tenho um pouco de conhecimento, mas nunca foi minha especialidade. Eu não sei configurar suíte, nunca soube, assim. Eu sei que tem um core, tem um distribuidor e os access points.
De repente tem que falar de Disaster Recovery Plan para os data centers, né? BCP, muita coisa técnica. E eu dou essa capotada, né? Um cara de digital, quase essa alcunha, ou esse estigma de digital, para vir garantir que uma operação funcione. Por quê? Porque a fábrica precisa funcionar. A fábrica não pode parar, nosso negócio está lá dentro. Né? Da mesma forma que a gente precisa assegurar que os times financeiros estão conseguindo projetar as suas perspectivas dos seus KPIs financeiros. O time de compras está conseguindo negociar com os fornecedores dentro dos sistemas de compras. Os times de RH estão conseguindo fazer a gestão dos recursos humanos dentro dos sistemas de RH. O ambulatório precisa estar funcionando lá com o sistema ambulatório. Não há um negócio que não dependa de tecnologia. Então, o core fundamental de uma posição de um diretor de tecnologia é assegurar a operação. Mas, ao mesmo tempo, como a gente carrega esse conhecimento técnico, esse conhecimento de tecnologia, e hoje tudo passa por tecnologia, a gente precisa ser os bons conselheiros desses passos que a companhia dá. Então, eu falo, Generative AI, Gen AI, todo mundo está falando disso. Todo mundo dentro da organização. Né? O time financeiro, o time de compra, o time de suprimentos, o time comercial está falando de Gen AI. Qual que é o papel, então, da TI? O papel da TI é assegurar a boa prática para implementar isso. Os padrões. Assegurar como que essa tecnologia vai ser melhor implementada e o negócio consegue extrair todos os benefícios dela. Ser esse grande habilitador do negócio. Então, acho que aí que é o grande trunfo. O conhecimento técnico é nosso. Da mesma forma que a gente também não conhece. Eu não conheço da engenharia do carro, da geometria, né, do processo de manufatura. Há especialistas para isso. Né? Mas eles precisam assegurar o que eles fazem, e a gente precisa assegurar que a tecnologia seja esse bom habilitador do negócio. Então a gente sim pode habilitar entregando tecnologia, mas pode habilitar o negócio também com esse papel de conselheiro, ajudando, sabendo que TI toca o negócio final. Então a gente não pode ficar também só separado e assegurando a operação. Muito, muito legal. Hoje, então, sim, você tocou bastante coisa de transformação digital durante esses 10 anos na Accenture, né? Que é uma referência, né? Eu, lá atrás, como executivo, contratei a Accenture sempre, né? Baita empresa legal. Sim. Ficava entre as maiores, né? Hoje, quais são as maiores? Accenture das consultorias mais de estratégias, está sempre lá McKinsey, BCG Accenture, e tal. Né? Mas acho que de entrega, acho que a Accenture ainda é referência. É uma baita empresa. E como que você aplica a transformação digital, né? Com um mix muito forte de transformação cultural, né, dentro da empresa? Como que você trouxe tudo isso lá atrás e como que isso vem se refletindo? Primeiro é dizer que transformação digital não é um tema de tecnologia, né? É isso. Transformação digital é um tema de negócio. Perfeito. Assim, para implementar a transformação digital, você precisa romper um processo. Perfeito. Um processo que ou está antiquado, ou não funciona, não performa bem. Né? Recentemente na Renault a gente foi premiado com o projeto da digitalização do nosso pós-venda da Renault do Brasil, especificamente. Então, a gente tem hoje das 263 concessionárias em todos os estados brasileiros, 240 operam pós-venda, revisão e manutenção corretiva. Então, as oficinas, são 240 pontos de oficina. E você ia numa oficina, 2 anos atrás, toda a gestão, desde a alocação do mecânico, a programação dos agendamentos, a recepção do cliente para abrir aquela ordem de serviço, feita de maneira manual, no papel. Tinha os tradicionais imãs de geladeira lá nos kanbans que falavam, o mecânico A vai atender esse carro hoje, amanhã, quando ele termina meio-dia, ele vai para o carro B e tal. Aí está uma oportunidade, mas para eu implementar sistema e sistematizar ou digitalizar tudo aquilo, eu preciso romper com esse processo. Preciso dar uma nova abordagem. E para o cliente também, trazer uma nova percepção. Então, só para te dar um exemplo, já no final da história. Hoje, um cliente da Renault do Brasil agenda sua revisão numa Renault, nosso aplicativo mobile. Mais do que isso, ele acompanha toda a revisão no aplicativo, interagindo diretamente com o mecânico. Então, se o mecânico tira uma roda e identifica que a pastilha de freio está gasta, ele tira uma foto, faz um vídeo, manda para o cliente e o cliente pode aprovar aquele orçamento adicional pelo próprio aplicativo. O que isso traz? O que é transformação digital? Transparência, confiabilidade, segurança para o negócio. A gente aumentou em 30% a conversão dos orçamentos adicionais. Olha que legal. E aí, mais do que isso, você desmistifica aquela visão que sempre existiu de que a revisão de um carro numa concessionária era sempre um processo que esse cara está querendo me empurrar uma coisinha a mais, né? Eu não confio muito no serviço que está sendo feito. Agora não, agora acompanhe em tempo real essa trajetória. A consultora, quando recebe esse cliente hoje,
na hora de abrir a ordem de serviço, a OS, ela demora 1/4 do tempo. É um tablet, o checklist é todo feito automatizado e ao invés de assinar 11 documentos de papel para fazer uma revisão, 11. Vou comprar um apartamento. É mais do que comprar um apartamento, você assinava documento em papel para fazer a revisão do seu carro. Hoje você assina 0 documentos em papel, uma única assinatura feita com o dedo num tablet. Que legal. Para todo esse processo, uma economia de 40 toneladas de papel por ano, só na rede de concessionárias da Renault. Mas você rompe um processo. Então, para eu trazer o tablet digital, eu preciso que o meu departamento jurídico assegure que isso tem proteção jurídica. Repara então que um projeto como esse envolve 14 áreas da companhia. Exatamente. Do departamento jurídico ao time comercial, passando por tecnologia, passando por compras, pela distribuição. Eu preciso assegurar que todo o processo é rompido. Então, assim, não tem transformação digital, Vinícius, da porta para fora. Eu não posso oferecer um aplicativo para o meu cliente agendar a revisão e os meus processos internos serem todos manuais. O meu processo ser antiquado. Porque não é uma questão de modernização. É uma questão de ruptura do modelo, do processo. Porque aí traz performance, traz transparência, traz ESG, né? Perspectivas ambientais. Exato. Então, você impacta o todo. Então, é isso. Transformação digital é um processo de rompimento da companhia. Que aula, hein, turma? Que aula, assim. Muito legal, cara. Você teve bastante conexão com o exterior, né? Com outros países, né? E hoje a Renault é global. Assim, você tem uma estrutura global lá, que talvez seu time reporte, você, enfim, né? Como que é a comunicação? Tem alguma estratégia para que você consiga manter uma boa comunicação, né? Padrões, enfim, como que é? É legal, né? Eu tive essa vantagem de sempre ter trabalhado em multinacionais e os clientes que eu atendi na Accenture, grande parte deles também são estruturas e operações globais. Então tem esse desafio. Eu, por exemplo, já passei 2 temporadas em Manila, nas Filipinas, ainda na época da Accenture, para implementar uma equipe offshore que trabalhava naquele famoso modelo Following the Sun, né? Que é você opera 24/7. Como o fuso lá é o extremo oposto, o time do Brasil toca as primeiras 12 horas e as outras 12 horas que a gente está no nosso momento de descanso aqui, o time das Filipinas continuava. Então tem toda essa complexidade de um modelo offshore, mas tem todo esse encantamento multicultural, né? Então já passei por incontáveis países a trabalho, projetos internacionais, é sempre muito prazeroso, porque a experiência da implementação de projetos globais vem junto com esse intercâmbio cultural, que nos engrandece muito, né? Então, assim, a comunicação é sempre essa barreira desafiadora. Hoje, na Renault, eu como responsável pelo perímetro de TI na América Latina, a gente tem uma língua própria. Caramba. O portunhol da Renault é um portunhol próprio. Eu brinco lá que a gente tem quase que um idioma Renault. Todos os meus comitês são feitos em portunhol ou em espanhol, como quer que você queira chamar. Claro, nossos times estão distribuídos. A gente tem eu tenho equipe na Argentina, na Colômbia e no México. E uma grande parte do time do Brasil. Todos os comitês, todos os all-staff meetings são feitos em portunhol. A gente achou um modelo de comunicação próprio nosso. Quando a gente precisa se relacionar com a França, numa perspectiva de idioma, uma parte da equipe fala francês, a outra fala inglês. Há muitos latinos também na França. Então tem essa beleza da comunicação na perspectiva do idioma, mas tem a complexidade de assegurar que todo esse entorno funcione, né? Então, assim, sim, é uma multinacional, a gente é parte de um time global. A TI da Renault na América Latina não é uma TI da Renault na América Latina. A TI da Renault na América Latina é um braço da TI global. Então, tudo que a gente pensa, que a gente quer implementar, que a gente entende como desafios para a América Latina está dentro de um escopo global de desafios. Vem de fora no desafio. Não, o desafio não vem de fora. O desafio pode nascer aqui e ir para fora. Que legal. A gente chama de glocal. Então, assim, a gente pode implementar essa solução que eu contei agora do pós-venda. Pode. Ela é exclusiva do Brasil. E a gente agora está fazendo rollout para os outros países da América Latina. Muito e já legal. Virou bench da Renault global. Que legal. Então, assim, a gente não é tomador de demanda do headquarters. Muito pelo contrário, a gente trabalha em sinergia como uma célula importante de entrega e de transformação. Então, assim, assegurar todo esse funcionamento é a beleza das multinacionais. Então, é aprender um pouco a lidar com os diferentes time zones, né, com os diferentes fusos horários, com as diferentes formas de se comunicar. E isso só acontece porque tem que estar muito fundamentado na cultura da organização. A Renault é uma empresa de cultura muito forte.
E como que vocês veem a evolução, né, das tecnologias muito mais voltada para a inteligência artificial, né? Vejo o Tesla, por exemplo, estacionando sozinho, né, pilotando sozinho. Como que o setor automotivo está enxergando tudo isso? O carro conectado, Vinícius, é um caminho sem volta, né? Eu, Caio, particularmente, talvez seja menos entusiasta do carro autônomo. Acho que vai acontecer, acontece já. Os Estados Unidos aplica muito, tem seus benefícios. Mas acho que a grande virada de chave para o setor automotivo, que já vem acontecendo, é o carro conectado. É a partir do momento que a gente deixa de fabricar um carro, que é um produto de engenharia incrível, fantástico, mas passa a fabricar basicamente um smartphone com rodas. Isso tem uma ruptura completa do mercado e eu acho que esse é o caminho que vai acontecer porque a gente já está habituado a usar esse dispositivo. Ele está no nosso bolso, está no dia a dia. Então a transição para o carro conectado vai ser muito natural, vai ser muito nativa. Não vai passar por um processo de adaptação. Quando o carro passa a ser conectado, assim como o celular se conectou, passou a ser um celular inteligente, um dispositivo inteligente, um telefone inteligente, você começa a operar dois grandes blocos. O das funcionalidades, que são muito benéficos, mas só digitalizam algo que você já faz. Então, quando o iPhone foi lançado, já tinha um telefone que ligava, já tinha um telefone que mandava mensagem, né? Já tinha um telefone que acessava a internet. A ruptura não está na tecnologia, a ruptura está no comportamento, né? O iPhone, quando foi lançado, se você comparasse com a Nokia da época, a Nokia tinha todos os recursos tecnológicos melhores que o iPhone. Por que o iPhone é um sucesso? Porque ele propõe uma ruptura do comportamento. As pessoas consomem comportamento. No automotivo tem esse exemplo. A gente tem dentro de um certo segmento, olhando para carros que são concorrentes, há veículos que, sob todas as perspectivas automotivas, de engenharia, de geometria, de performance, de torque, de velocidade, de potência, ele é muito inferior aos seus concorrentes, mas ele vende mais. Caramba. Ele é líder do segmento. Por quê? Porque ele traz status quo, porque ele tem marca, porque ele tem comportamento, ele tem estilo. Nós, consumidores, consumimos comportamento. Então, quando o carro passa a se conectar, a gente oferta funcionalidade. Então, o seu carro você vai poder, já pode, né, abrir a porta, ligar o motor, ligar o ar-condicionado, configurar, saber a calibragem do seu pneu desde o escritório. Isso é legal, são funcionalidades que trazem muito valor para essa experiência. Mas o serviço, não, o serviço é diferente. Muito mais do que só pedir uma pizza pelo carro ou assegurar que está no momento certo de eu fazer uma revisão ou não. Imagina um cenário qualquer, por exemplo, que você sofre um acidente grave no seu carro e você está incapacitado, está sem condições de tomar uma decisão e o seu carro que identificou que ele acabou de sofrer um acidente, ele liga para o seu contato de emergência. O carro, aciona o corpo de bombeiros. O carro telefona para o seu familiar mais próximo que você já deixou cadastrado no sistema. Perfeito. Esse serviço tem valor. E o carro passa a ser um ambiente tecnológico muito diferente. Tem um exemplo qualquer, mas tem centenas de oportunidades a partir do momento que o carro passa a ser um dispositivo conectado. Então, a indústria automotiva rapidamente está fazendo essa transição. A gente da Renault também. Muito em breve no Brasil vamos ter boas e excelentes ofertas de carros conectados com bons serviços conectados. Legal. E a gente vai ver muito essa transição do comportamento do consumo. Muito legal. A Renault realmente é uma marca muito forte, né? Tá vindo muito forte pro Brasil, assim. Eu vejo muito mais carros hoje na Renault na rua e você percebe que a tecnologia tá fazendo parte ali da empresa de fato, né, cara? É bem legal isso. A Renault é uma empresa encantadora, assim, né? Ela é muito pioneira no que faz. A Renault tem essa vertical de tecnologia muito embedada, para usar esse neologismo nosso de tecnologia, mas muito cravada dentro do seu ambiente, né? Ela é muito genuína nisso, nessa vanguarda da tecnologia. Apesar de ser uma empresa francesa centenária, a gente está aqui no Brasil, celebramos recentemente 25 anos de operação no Brasil, então nós somos jovens aqui no Brasil, comparada com outras automotivas tradicionais que estão aqui há muito tempo. Na Argentina, acabamos de celebrar 70 anos da operação da fábrica de Santa Isabel na Colômbia, de Santa Isabel em Córdoba, na Argentina. Muitos anos também, várias décadas na Colômbia. Mas é uma empresa muito, muito pioneira. Então, não só na eletrificação, nosso portfólio, nosso line-up de carros na Europa já totalmente eletrificado. A gente vai também fazer essa transição energética aqui no Brasil,
com uma outra abordagem, mas na perspectiva tecnológica, uma empresa muito, muito pioneira. Assim. Então, a gente está num momento super interessante. Que legal. E olhando para a tua carreira, assim, se você hoje, Caio, 28 de março, olha para trás, assim, quais foram os principais marcos, assim, que você consegue falar, cara, eu tenho orgulho de ter feito isso, independente do cliente ou na própria Renault? Vinícius, acho que tem vários projetos que me orgulham bastante, assim, daquelas entregas, sabe? De olhar. A gente tem essa chance como tecnólogo de depois sair na rua e ver o seu produto sendo utilizado. Sabe, assim, do aplicativo que você desenvolveu sendo importante para a tomada de decisão de uma pessoa, seja ele em qualquer indústria. Então, isso é muito prazeroso. Eu tenho incontáveis projetos que guardo no meu currículo com muito orgulho, mas acho que os grandes marcos da minha trajetória estão de fato relacionados nessas experiências que eu troquei com as diversas pessoas que eu interagi em vários países. Assim. Acho que sempre me marcou esses momentos de ter passado um grande tempo na Colômbia, uma temporada no Rio, que foi muito importante, nas Filipinas, como eu citei, os vários projetos na Europa. Eu acho que esses são os grandes marcos que eu me lembro assim de estar em outro país, no meio de uma madrugada, para fazer uma entrega importante, interagindo com pessoas de várias nações, trocando essa experiência, e lembrar com muito carinho daqueles dias, daquelas noites, daquelas jantas, daquelas interações, sabe? Daqueles aprendizados mútuos. Então, eu acho que esses são os grandes marcos da nossa trajetória, assim, sabe? As pessoas com quem a gente interage e vai acumulando um pouquinho de cada um. Muito legal. Hoje já passamos aqui dos 40 minutos, né? Turma, se você quer ter mentoria com o Caio, né? Procure nosso time comercial aqui, entre no site lanetech.com.br ou com os demais executivos que aqui passaram também. Né? Olha isso, olha a experiência que esse cara tem, a energia que ele tem. É muito gostoso. Imagina assim, você tendo insights, né? Conselhos de pessoas como o Caio. Né? Então aproveite, porque é uma baita oportunidade de você ter contato com pessoas assim, né? Então o Caio vai liberar algumas horas, 1, 2 horas, 3 horas por semana para atender o público do nosso podcast, para dar mentoria, né? Então entrem no site novamente e peçam para o nosso time comercial. Eu quero falar com o executivo Caio da Renault, tá, turma? Caio, e para a gente finalizar, assim, tem alguma mensagem que você quer deixar para o público, para a galera, algo que a Renault está trazendo, ou você, alguma coisa para o pessoal? Acho que a gente cobriu um pouco do que é esse movimento e o prazer um pouco de nós, tecnólogos, trabalharmos com tecnologia, com transformação digital, qualquer que seja o nome. Eu até brinco, não sei nem porque a gente ainda chama de transformação digital se tudo que a gente faz hoje é digital, né? Tem algumas palavras que caem em desuso. Lembra da palavra informática? Nem existe mais isso, né? Acho que digital também nem deveria existir mais. A gente faz transformação dos negócios, do entorno, dos ecossistemas. Então, tem um pouco esse prazer. Mas toda vez que me perguntam isso, eu sempre dou a mesma resposta, porque tem um negócio que eu gosto muito. Tem um clássico já na internet, que é quando o Steve Jobs foi paraninfo de uma turma de Stanford. E o discurso dele é facilmente achado no YouTube, inclusive legendado. Ele conta um pouco da experiência de vida, mas no final ele conta a história de uma revista que é contemporânea da época dele, que no final fechava com uma frase que é "Stay hungry, stay foolish", que em tradução livre aqui seria, sei lá, mantenha-se faminto e mantenha-se tolo ao mesmo tempo. E eu adoro essa frase, porque ela traduz duas coisas que são muito fundamentais para qualquer pessoa que deseja se desenvolver. O stay hungry, o mantenha-se faminto, é esse desejo da curiosidade, sabe? De ir para cima, de aprender, de ser energizado, de conhecer as pessoas, de identificar quem são seus mentores, sabe? De não desanimar com o dia a dia, com o dia a dia operacional. Então isso é o mantenha-se faminto com esse desejo. E o stay foolish, o mantenha-se tolo, é ter quase essa inocência infantil de saber que a gente não tem conhecimento de nada e não tem glamour em absolutamente nada e não tem cadeira que a gente assuma que faz a gente melhor do que o outro. Então volta um pouco a curiosidade e volta um pouco essa coisa da ingenuidade quase da criança, assim, sabe? Onde tudo desperta. A paternidade tem essa coisa linda que o meu filho, de repente eu olho para ele, ele está olhando para uma borboletinha assim que voou e pousou numa folhinha.
e que eu nem tinha me dado conta dessa... O dia a dia não me permitia mais olhar para aquela borboletinha que pousou na folhinha, mas ele, como criança, ele tá atento a essas pequenezas. Então, a gente também no mundo corporativo tem um monte de pequeneza que faz sentido, e essa tolice, esse foolish é um pouco isso. Então, sei lá se isso é uma boa dica, mas eu acho que é uma espécie de um bom mote de vida, assim, sabe? De desejo profissional e ambição profissional. Que animal, galera. Muito bom. Galera, entre de novo no site lendtech.com.br. Se você tem algum pain point, algum problema na tua empresa, chama nosso time. A gente faz um assessment na tua empresa, entende quais são suas dores. Em cima da tua dor, sem custo nenhum, em cima da tua dor, a gente faz uma concepção de produto. Em cima da concepção de produto, não tenho budget para fazer, para resolver esse problema ou trazer essa eficiência nesse momento, não tem problema. A gente cria um business case, aprova com o teu CFO, resolve o teu problema e na realidade depois a gente constrói a 4 mãos, tá? Então, entra no site, conversa com o nosso time e eu agradeço muito você, cara, de verdade. Obrigado, Vinícius. Obrigado demais, obrigado a todo o time da Lend IT. Super legal esse papo. Valeu, espero que esse seja um dos podcasts mais assistidos aí, porque, cara, foi uma baita aula. Parabéns. Obrigado, prazer é todo meu. Obrigadão. Valeu, galera.